Olá, amigos. Continuando as nossas séries de dúvidas sobre educação inclusiva, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre os profissionais que têm que estar na sala de aula regular, tá? E nós vamos falar de novo sobre isso porque surgiu uma dúvida. Vários acompanhantes nossos, do nosso canal do YouTube, do Face e do Instagram, me perguntaram por que em determinadas escolas tem o professor auxiliar, sim, um professor especial para o aluno especial. Vamos ver o que é? Então vamos lá. Nós vimos o quê? Quais são os profissionais que tem na sala de aula regular? Não estou falando do AEE. O AEE vamos deixar para outra oportunidade. Na sala de aula regular, nós temos, em primeiro lugar, o profissional de apoio escolar. Por que profissional de apoio escolar? Porque há vários alunos que não podem ir ao banheiro sozinho, não se alimentam sozinho, não conseguem se locomover sozinhos. Então, esse profissional de apoio escolar é o item 1. Ele é professor auxiliar? Não. O professor da sala de aula é o professor regente. Não tem nenhum segundo professor em sala de aula. Ou melhor, não deveria ter. Porque nós vamos ter que há uma confusão aí em algumas diretrizes estaduais. Bom, então esse a gente já sabe. Qual é a profissão que esse cara deve ter? É óbvio que se ele é um camarada para acompanhar a alimentação, higiene, etc., essa função é de saúde, auxiliar de saúde. Então seria o quê? Um técnico de enfermagem? Seria excelente. O técnico de enfermagem estaria fantástico para essa função, ok? Segundo profissional em sala de aula. Nós estamos falando primeiro do profissionais de apoio para depois do professor regular. O segundo profissional em sala de aula é o mediador. Que mediador é esse? Foi aquele profissional que foi determinado na Lei de Proteção ao Autista. Lembram dele? Nós falamos no último vídeo. É o aluno com transtorno de espectro autista que necessitar, poderá ser, se houver comprovada a necessidade, ele terá um acompanhante especializado. Então, que necessidade é essa e que acompanhante especializado é esse? A necessidade, segundo os pais que pediram essa lei, é quando ele não está conseguindo interagir com o professor, não consegue interagir com os colegas, ele não consegue acompanhar a aula, então ele tem muita dificuldade nesse acompanhamento. Tudo bem, ok. Então vamos colocar esse profissional, esse acompanhante especializado. O que ele vai fazer? Ele vai ser o professor do autista? Negativo. Professor do deficiente? Negativo. Se ele for o professor do deficiente, o que vai acontecer com esse aluno com deficiência? Vai estar excluído, não vai? Óbvio, porque vai ter um professor regente da sala de aula e o professor dele. Acabou a educação inclusiva. Então, logo de cara, a gente vê que esse professor não pode ser professor do autista. Senão, acabou a inclusão. Ele tem que ser uma pessoa que vai fazer uma outra função. Então, que outra função é essa que nós já falamos em vários vídeos nossos? Esse profissional ele tem que ter dois fatores. Um é o fator empatia, porque toda pessoa que está lidando com alguém que tem algum tipo de deficiência tem que gostar dessa pessoa. Então, o fator empatia é fundamental. Mas não é só isso. Não é só gostar. Ele tem que ter o fator colega e não o fator professor. Ele tem que ser fator colega porque o que ele vai fazer é promover a interação entre esse aluno e o professor, até que essa interação esteja estabelecida e esse aluno já converse diretamente com o seu professor, que é o mesmo dos seus colegas, para tirar suas dúvidas, para orientar nas suas tarefas, nos deveres de casa, nas avaliações, etc. No momento em que esse profissional conseguiu realizar essa interação, essa função dele torna-se desnecessária. Mas ele tem uma segunda função. A segunda função é promover a interação com os colegas dele também. Então, nos intervalos, ou durante a própria aula, fazendo estudos em grupo, etc., ele promover a interação do autista com seus colegas. No momento em que essa interação está estabelecida, esse profissional está dispensado, ele torna-se desnecessário nessa segunda função dele. Ele só tem essas duas funções. Ele, então, não se torna desnecessário. E como eu falo nos outros vídeos, o melhor mediador é aquele que mais rapidamente se torna desnecessário. Pronto. Só tem um detalhe. A partir do momento
que esse professor, que esse acompanhante, vamos tirar o termo professor da escola, especializado, ele promove essa interação com o professor regular e com os colegas, tá? O autista ou o deficiente vai ficar sozinho em sala de aula com o professor regular e com seus colegas, certo? Aí é que vem o grande problema dos professores regentes não estarem preparados para dar uma aula inclusiva. Então, as dificuldades aparecem porque não foi preparado, o professor regente não foi preparado para saber como dar uma aula inclusiva. Aí ele diz, impossível, eu não vou poder dar aula. Alguém tem que estar dando atenção a esse aluno aí. Porque se eu for dar atenção a ele, eu não vou conseguir dar atenção aos outros. E aí, vai prejudicar todo mundo? Então, a partir do momento que o professor regente não foi preparado para dar uma aula inclusiva, a aula inclusiva torna-se impossível. Aí esse mediador vai acabar assumindo o papel de professor do autista e o outro vai dar aula só para os outros alunos. Entenderam a história? O erro onde é que está? O erro está em não prepararem o professor regente para dar uma aula inclusiva. O erro é só esse. Porque se ele soubesse dar uma aula inclusiva, não precisa de professor auxiliar nenhum. E uma aula inclusiva é facílima de ser dada. Basta qualquer um aprender a nossa metodologia, por exemplo, metodologia IUP de dinâmica grupal. Tem vários colégios já fazendo metodologias semelhantes. O professor dá até uma aula muito mais tranquila do que uma aula tradicional. Ele se estressa muito menos, porque ele se diverte. É uma metodologia em grupo. O professor está sentado em cada grupo, observando os alunos, conversando com eles. Os alunos estão trabalhando sozinhos, sozinhos não, em grupos. Os alunos assumem que eles são os protagonistas da sua aprendizagem. Essa sala de aula, em poucas palavras, ela se aproxima da sala de aula da Escola da Ponte, em Portugal. Ela se aproxima da sala de aula das escolas da Noruega, da Islândia, da Finlândia, que saiu nas manchetes de jornais, a sala de aula invertida. É um passo para isso. Agora, por exemplo, em alguns países até notas foram excluídas, tá? Como Singapura. Por quê? Porque os alunos são protagonistas da sua própria aprendizagem. Então, a partir do momento que você cria uma sala de aula assim, você, professor, vai se divertir na sala de aula, em vez de ficar estressado o tempo todo. Então, aprendam isso, ou ensinem isso para os professores, para que haja o cumprimento correto da legislação básica, não das diretrizes estaduais e municipais que estão confundindo as coisas. Repare só o que a diretriz, uma das diretrizes, determinou. A partir do momento que os professores começaram a reclamar que não tem como, é impossível, aí puseram o segundo professor em sala. Transformaram um mediador em professor auxiliar. Gente, não pode fazer isso. Quer dizer que nós vamos ter 2 professores em sala? Ué, assim é um luxo, né? Vamos botar 2 professores em sala. Se vocês querem, vamos colocar. Vai ser fantástico. É até melhor mesmo, um professor e um professor assistente. Só que esse professor foi colocado e ele está sentado ao lado do aluno com deficiência. E aí acabou a educação inclusiva. Aí a legislação, para evitar erros, tá? Foi a legislação, vamos ver só do Estado da Bahia, na diretriz de educação inclusiva do Estado da Bahia, no item 7.1.4, professor mediador de aprendizagem e educação especial. Aí diz o seguinte aqui: esse professor atua no apoio pedagógico para atender às necessidades específicas do estudante com paralisia cerebral, deficiência múltipla, disfunção neuromotora, etc. Uma opção de coisa, né? Agora, ele é um professor específico de um aluno deficiente, né? Para evitar que ele seja esse professor específico, já que aí acaba a educação inclusiva, aí começam as funções dele, tá? O perfil desse profissional está indicado a seguir. 1. Atuar em parceria com o professor da classe comum para definir estratégias pedagógicas que viabilizem o acesso do estudante inclusivo ao currículo e na interação com seus colegas. Até aí, ele está fazendo o papel do mediador, como eu falei. Mas atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum, dinamizando o processo de ensino e aprendizagem para todos os estudantes,
sem assumir sozinho a responsabilidade com os estudantes com deficiência. A docência compartilhada com os estudantes com deficiência, a docência compartilhada deve ser o fio condutor da ação pedagógica, ou seja, puseram um segundo professor em sala de aula que não pode ser professor só do deficiente e que tem que estar em parceria com outro professor. Não é confuso? E outro, ele pode assumir, em alguns momentos, os estudantes sem deficiência dessa mesma classe, de modo que o professor regente possa ter tempo de prestar atenção individualizada aos estudantes com deficiência. Então ele assume o papel do professor regente, para o professor regente assumir o papel com os estudantes com deficiência. Então, para evitar que o aluno se sinta com outro professor, eles vão ficar trocando. Então, uma hora o professor regente está dando atenção para o aluno especial e o professor mediador está dando aula para os alunos normais, ditos normais, e outra hora troca. Tem algo errado. Então, gente, em determinados momentos, a legislação, as diretrizes baseadas na lei maior, acabam confundindo mais ainda. Então, vamos verificar o que a gente pode fazer? Vamos ser claros. Como eu falei, não precisa nem de lei. Se a gente é responsável, nós não precisamos nem da legislação. Nós sabemos o que precisamos fazer. Então, vamos fazer isso em sala de aula e registrar nossos passos. Então, vamos ver. Nós precisamos desse profissional. Todos os alunos com deficiência precisam de um profissional mediador, sim, de um acompanhante especializado, para promover a interação dele com o professor regular, o professor regente e com seus colegas. No momento que ele consegue essa interação e a partir do momento que o regente sabe dar uma aula inclusiva, acabou, ele está dispensado. Esse ano, no meu colégio em Salvador, com menos de um mês ou um mês e meio de aula, tá, eu soube que eu estava viajando, estava no Rio Grande do Sul, que os mediadores já não eram mais necessários. Os mediadores com os autistas novos já estavam dispensados. Por quê? Porque os autistas novos, matriculados esse ano, já estavam interagindo com o seu professor regular e com seus colegas, então ele foi dispensado. Eles passam de vez em quando na sala de aula para ver se precisa de algum apoio, alguma coisa, mas ele não precisa mais ficar lá. Essa é a função correta do mediador. O professor regente é o único professor responsável pela sala de aula, mas lá no nosso colégio, a aula é em metodologia IUP de dinâmica grupal. Por isso que isso é possível. Então, gente, esse a dúvida que veio puseram um outro professor em sala de aula? No estado da Bahia, no estado do Pará, no estado do Rio Grande do Sul, e diversos estados fizeram isso. Eu acho que está na hora de nós ensinarmos uma metodologia educacional inclusiva para que todos os professores regentes das salas de aula aprendam a dar uma aula inclusiva e com isso não prejudiquem aluno nenhum. Só isso. A nossa está à disposição de todo mundo. Tem curso que nós estamos dando em tudo que é cidade. O próximo curso, como eu falei, será em Jacobina, no dia 31 de agosto agora. Ok, gente? Então, esse é um detalhe importantíssimo. A metodologia de educação inclusiva tem que ser ensinada a todos os professores regentes de classe, para que todos eles possam dar uma aula e não prejudique nenhum aluno. Eu tenho visto até professores que pedem insistentemente para o aluno autista ser medicado. Então ele fica satisfeitíssimo quando ele percebe que o aluno autista está na sala e está dopado, cheio de aripiprazol, risperidona, etc., que aí ele pode dar a aula dele tranquila para os outros e não está nem ligando para aquele que está ali. Ou seja, desrespeito total. Então, gente, qualquer dúvida, entre em contato. Entre em contato, vamos tirar todas as dúvidas que a gente puser e vamos nos juntar nisso, como eu tenho dito sempre, para que nós possamos salvar as nossas crianças do processo de exclusão social. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.